Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui no auditório da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui em mais uma atividade da BDB Cultural. Essa programação cultural da biblioteca, da nossa BDB, que nasce a partir de um termo de colaboração entre a Secretaria Especial de Turismo do Ministério da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo com a Voar Arte para Infância e Juventude. E a atividade de hoje é especialíssima, com um tema muito importante. Teremos um encontro terapêutico com a doutora Luísa Rose. Tudo bem? Boa noite a todos os presentes. Boa noite você que está em casa assistindo no celular. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não sabe, Luísa Rose é psicóloga desde 2013, também formada em pedagogia, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental do Child Behavior Institute of Miami e atende como psicóloga clínica tanto online como presencial. Falaremos hoje sobre ansiedade, o mal do século. Com certeza. E aí, nesse período todo que a gente está passando, tanto antes, tanto quanto durante, pós-pandemia, a ansiedade acabou se tornando, doutora, um mal dentro daquela palheta que estão aí preocupando a todo mundo sobre a saúde mental dos brasileiros e todos os habitantes desse planeta, é isso? Exatamente. Eu brinco muito, né, e vocês vão perceber que eu faço muitas brincadeiras com um assunto que, né, é sério, mas exatamente por ser muito sério, a gente tem que tentar tratar com uma leveza para deixar ele menos complicado possível. Eu brinco muito que quem tinha algum transtorno antes e conseguia esconder debaixo do tapete, veio a pandemia, escancarou, e agora a gente está vendo aí o dano, né, os danos que as ansiedades... E eu falo de ansiedades porque geralmente a gente pensa que a ansiedade é um transtorno, né? Mas tem vários tipos de transtornos que trazem ansiedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? Quero deixar todo mundo muito à vontade para participar, para perguntar, mandar as perguntas aí pelo YouTube. A gente vai ter um tempo depois de responder. Mas como o Marcos falou, é o mal do século, né? E infelizmente as estatísticas não são nada promissoras, pelo contrário. E antes da gente ver um quadro de melhora de saúde mental de forma geral, a gente vai ver uma grande piora, porque as estatísticas têm colocado em uns estudos com um aumento absurdo, né, de transtornos como ansiedade, depressão. E a gente acaba sempre falando um pouquinho de depressão, porque um dado que tem alarmado bastante, quem tem ansiedade tem uma predisposição para desenvolver depressão, inclusive, né? Então a gente vai falar disso hoje. Então tá bom. Então, com a senhora, doutora. Vamos lá. Queria trazer alguns dados para vocês, né? E Marcos, fica à vontade para a gente interagir e bater esse papo. No dia 2 de março de 2022, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela publicou um estudo e falou que em 2021 ocorreu um aumento de 25%, né, dos casos de ansiedade e depressão, se levados em consideração os outros anos. E essa estatística é assustadora porque todo ano tem aumentado, mas nessa proporção de 25%, mais do que 10 vezes mais em relação ao ano antes da pandemia. O diretor-geral da OMS falou bem assim: as informações que temos agora sobre o impacto do Covid-19 na saúde mental do mundo são apenas a ponta do iceberg. Aquilo que eu falei no início. O que a gente tentava mascarar de alguma forma, agora ela está à tona e a gente vai ter que dar conta desse iceberg todinho, né? Algumas questões que aparecem: solidão, medo de infectar, sofrimento e morte de entes queridos, luto e preocupações financeiras também foram citados como estressores que levam à ansiedade e à depressão. No meu contexto clínico, né, eu nunca atendi tanto como eu atendi em 2020, 2021 e agora em 2022. Eu tenho certeza que profissionais da área de saúde mental não faltarão, né, consultórios cheios, porque todo dia, sem exceção, eu recebo mensagens de pessoas desesperadas que não estão dando conta de lidar, né, com a ansiedade, com as crises. O luto, eu nunca tinha atendido situações de luto, né? Hoje eu atendo pelo menos 5, 6 situações de perto, de pessoas que perderam pai. Às vezes eu atendo a família que perdeu pai e mãe, né, e ficou o filho, então, por conta do Covid. E uma coisa é a gente pensar numa situação de luto que você é preparado para isso, né? A outra, num contexto de pandemia, isolamento, e de repente um ente querido seu começa a ter sintomas de um resfriado, começa a ficar mais forte, vai para o hospital e em 48 horas chega a óbito,
né? Então, isso tudo acarreta para a saúde mental sequelas, e a gente tem que falar sobre isso. Eu sou contra alguns posicionamentos, né, de profissionais que falam assim, não vamos falar sobre tal assunto porque isso estimula. Muito pelo contrário. A informação, ela é a maior fonte de combate. Então, a gente tem que falar, tem que trazer dados, tem que trazer estatísticas e, principalmente, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, pensar em estratégias práticas para fazer com que a ansiedade, ela não tem como ela deixar de fazer parte da nossa vida, mas que ela não seja algo que nos impeça de estar nativa profissionalmente, socialmente, nos nossos relacionamentos, e que ela não venha nos tirar dos trilhos, que é uma das principais causas, né, como sintoma. Quando a gente fala de ansiedade e estresse, né, algumas terminologias que a gente escuta, né? Aflição, angústia. Eu recebo muito no meu consultório. Luiz, estou me sentindo um nó na garganta. De repente, eu estou dirigindo e meu coração parece que vai sair pela boca. Eu olho debaixo do braço e tem aquela transpiração. As minhas mãos estão trêmulas, a minha voz falha. Eu não consigo pensar com clareza. Então, tudo isso vem como, né, uma forma de ilustrar um pouquinho a ansiedade e o estresse. E o estresse nada mais é que uma resposta a algum perigo, né? Uma sensação de um perigo ali presente. Quando a gente pensa em estresse e ansiedade, fisiologicamente e emocionalmente, elas têm reações muito semelhantes, né? Tem pessoas que tentam, assim, Luísa, eu estou muito estressado. Qual a diferença de estresse e ansiedade? Para o seu corpo e emocionalmente é a mesma coisa. E, né, hoje eu queria muito trazer essa ideia para vocês. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Não tem como, quando a gente pensa em combate de ansiedade, Luísa, como que eu faço para viver sem ela? Só tem uma forma e a gente não quer isso, que é você morrer. Então, vamos lidar com a ansiedade. Existe uma ansiedade positiva, né? Por exemplo, eu para estar aqui com vocês, é lógico, me gera assim, um pouquinho de ansiedade, falar, um ambiente novo, é algo que eu vou estar de alguma forma sendo avaliada. O que eu fiz? Cara, eu estudei. Então, para lidar com essa minha ansiedade, eu fui lá, eu li, eu fui atrás de estatística, de relatórios. Eu vou ter uma apresentação de TCC, né, que é muito comum. As pessoas passam mal, têm piriri, não conseguem dormir, têm insônia. O que essa ansiedade positiva vai me fazer? Levantar a bunda da cadeira, estudar, fazer meu TCC, apresentar, né, criar segurança para poder me comunicar. Então, essa ansiedade que movimenta você, que faz com que você emita comportamentos para você fazer aquilo que você deseja, ela é positiva. E o nosso corpo, ele é perfeito. Nosso sistema nervoso, eu falo que quando Deus criou o homem, o cérebro, ele é, né, a cereja do bolo. Por quê? Ele foi feito para reagir em situações de estresse. O problema que a gente tem visto é um estresse crônico. E isso que gera o adoecimento. Então, lidar com estresse e ansiedade não é um problema. O problema é quando você lida com isso de forma muito intensa e muito frequente e não cria estratégias para lidar com eles, né? Quando a gente tem uma situação, né, de ansiedade e medo, é muito comum 3 possibilidades de resposta. O Marcos estava comentando comigo que ele trabalha no contexto de segurança pública também, né, e ele sabe do que eu estou falando. Ele já deve ter recebido aqueles videozinhos. Eu trabalho também com policiais, que de repente está uma mulher sendo abordada por, né, assaltantes. Ela está com o bebê no colo, está com uma bolsa e o cara está apontando uma arma. E ela, sem pensar, foi lá e deu um tapa na cara, né, do assaltante. Ela pensou com razão para fazer aquilo? Não. Ela agiu diretamente, né, de acordo com aquela reação química que ela teve cerebral. Adrenalina, cortisol. E aí, através disso, ela foi lá, pum, sem pensar. Então, a gente, diante de uma situação que gera um medo, uma insegurança, uma ansiedade, a gente pode reagir, e às vezes até de forma irracional. A gente pode congelar. Eu tive uma situação pessoal, que é a primeira vez que eu fui abordada, né, por um assaltante, eu congelei. Tava o policial, tava eu e o assaltante, e eu ficava olhando policial, assaltante, policial, assaltante. E eu sei que essa é a última coisa que a gente deve fazer. A gente tem que reagir, ou abaixa, ou sai correndo, ou o que faz, mas você não pode ficar ali parada numa situação, ainda mais com arma de fogo. Mas eu congelei, né? Da mesma forma, você pode também sair correndo. Então, ou você enfrenta, ou você sai correndo, né, a fuga, ou você pode congelar. Então, diante dessas 3 possibilidades, quando a gente pensa em ansiedade, o que a gente tem que fazer? Treinar o nosso corpo. E aí, quando eu falo de treino de corpo, é realmente comportamento. É muito comum a gente ouvir falar, controle emocional, vamos controlar nossas emoções. A gente não controla a emoção. Eu não controlo meu medo, eu não controlo minha raiva, eu não controlo a minha insegurança, os meus ciúmes. Agora, o que eu vou fazer com isso, eu preciso controlar. Então, vem com a parte de condicionamento comportamental. O certo seria a gente falar, vamos controlar nosso comportamento. Porque emoção, a ansiedade, o estímulo estressor, a gente não controla. Agora, o que fazer com isso é a nossa obrigação e responsabilidade cuidar.
A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso faz exatamente o contrário, impedindo reações. Né? No contexto, por exemplo, de aprendizagem, é muito comum, eu trabalho muito com concurseiros também. Eles falam assim, Luísa, às vezes eu estou lendo, eu leio 5 vezes o mesmo parágrafo e eu não consigo entender nada. Né? E quando eu percebo, meu coração já está daquele jeito, aquele nó na garganta, e vem um ataque de ansiedade, eu não consigo ler com clareza. A ansiedade, ela provoca isso na gente. Você não consegue reagir, fazer o que tem que ser feito, porque o seu corpo não está dando conta. Aquele estímulo extremamente estressou e você não consegue pensar com clareza, racionalizar, né, ou agir de acordo com o que deve ser feito. E algumas estatísticas não tão boas também. Gente, no final eu vou falar coisas positivas, tá? Fiquem até o final, não saiam correndo, né? Não peguem o Rivotril ainda, a gente vai falar de medicação depois, mas eu tenho que trazer alguns dados para vocês, informação, aquilo que eu falei. Informação é a melhor fonte de a gente combater, principalmente preconceito em relação à saúde mental. Então, esse dado aqui, por exemplo, eu adoro, porque eu escuto muito de gente, principalmente os policiais, né? Essa coisa que homem não sofre, homem não chora, homem não tem problema. Eu falei, se eles vissem os homens que eu recebo 2 metros lá no meu consultório, que sofrem também. Mas tem um dado da Organização Mundial de Saúde, isso antes da pandemia, que falava 1 em cada 3 pessoas no mundo, de uma forma geral, vão sofrer de algum transtorno ao longo da vida. Então você pensa assim, mas Luísa, sempre é o outro que vai sofrer, não sou eu. A vida vai te mostrar que não é bem assim. Né? E quando a gente pensa em transtorno, geralmente as pessoas associam ao ataque do pânico, a depressão, transtornos mais severos, mas insônia, compulsão alimentar, né, você não conseguir falar em público, tudo isso é um transtorno. Né? E você tem que... A boa notícia é que para tudo tem jeito. Agora, você se esquivar ou achar que sempre é o outro que está, né, em sofrimento, não vai te ajudar de forma alguma. Esse é um dado que, sempre que eu venho com essa fala, realmente me assusta, porque... Quanto mais a gente estuda um pouquinho sobre cultura, mais estranho é. Né? O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e o 5º em casos de depressão. Mas o Brasil não é conhecido por ser um país alegre, receptivo, festas, futebol, carnaval. Por que um país que é tão alegre, tão receptivo, tão carismático, sofre tanto? Né? E eu vou deixar a pergunta aí para vocês, depois a gente retome, sim. Cerca de 33% da população mundial sofre de ansiedade antes da pandemia. Eu arrisco dizer que tranquilamente vai para uns 50%. O dobro de incidência em nós mulheres. Né? Eu costumo dizer também que quando Deus criou o homem, ele falou assim, cara, tá muito essa criação aqui tá boa, mas deixa eu fazer uma mais caprichada aqui. E aí colocou as mulheres e falou assim, calma, vai ter uma coisa chamada TPM, não vai ser tão bom assim não. Porque a TPM é uma das causas da oscilação de hormônio, que faz com que as mulheres desenvolvam mais transtornos. Então, homens, tenham paciência com a gente, tá? Não é só chatice, é porque às vezes tem mulheres aqui, né? Depois eu falo dos homens, vou falar mal de vocês também. Mas tem horas que a questão hormonal, ela pega mesmo. E um dado alarmante, né? Eu tenho atendido muitos e muitos casos com adolescentes, com casos severos de ansiedade, automutilação, ideação suicida. E a pandemia... Para eles, principalmente, eu acho que foi o público que mais está sofrendo, veio com sofrimento e agora está de se adaptar. Eu tenho casos em consultório, assim, seríssimos de adolescentes que não conseguem mais tirar as máscaras, não conseguem mais comer em público, não conseguem falar, porque esses 2 anos de isolamento, eles trouxeram sequelas seríssimas. Né? Então, realmente, a gente tem visto uma incidência muito grande em adolescentes. E com isso, lógico, o uso de medicação aumentando cada vez mais em todas as esferas aí da sociedade. Quando a gente pensa, né, em tratamento, primeiro é entender, não existe possibilidade de você viver sem ansiedade. Então, tire isso da sua cabeça, porque você vai sofrer menos. Aceita que dói menos, né, como diz o povo. Mas tem algumas estratégias, que é o que eu quero trazer para vocês. Aceitou que você sofre de ansiedade? Tem uma coisa que, quando a gente trabalha no contexto terapêutico, ela é muito explorada. Você precisa descobrir quais são os gatilhos. O que te gera ansiedade? Né? Por exemplo, falar em público me gera ansiedade. Então, o que eu tenho que fazer para não sofrer com isso? Não falar mais em público? Não, pelo contrário. Né? Na abordagem que eu trabalho, que é a TCC, a gente tem uma coisa que a gente chama no contexto terapêutico de dessensibilização sistemática. O que é isso?
aquilo que me é aversivo, aquilo que de alguma forma me gera mais estresse, aí que eu tenho que entrar em contato, mesmo que de forma gradativa, gradual, devagarzinho, mas essa é a única forma de eu combater e eu lidar com aquele estímulo estressor. Então, a partir do momento que eu sei o que são os gatilhos, eu não vou fugir deles, eu vou aprender a administrar, né? Eu vou aprender a controlar o que é o meu comportamento. Então, se eu tenho medo de uma prova, fazer um concurso público, eu vou me preparar da melhor forma possível. Se eu tenho uma sustentação oral, o que eu tenho que fazer para ter uma segurança na minha comunicação, né? Se eu tenho uma insegurança, vamos lá, relacionamento, eu vou saber, vou entrar num processo terapêutico para saber me posicionar, me comunicar. A boa notícia é que para tudo tem jeito, tem tratamento, principalmente quando a gente pensa no contexto terapêutico, né? Alimentação, e aí é a hora que eu vou falar um pouquinho, que eu já cheguei aqui, já me ofereceram um cafezinho, né? Nossa Mariana já falou, quer um cafezinho? E aí você vai falar agora disso. Inclusive, quando eu estava vindo para cá, adivinha o que eu tomei de vinho para cá, Sebastião? Um cafezinho, né? Não, se deixar eu tomo também, 2 litros, porque eu adoro, né? Viu? Então vamos parar, senão você não vai dormir não, ó. Né? E quando a gente fala em controle de ansiedade, por que eu trouxe alimentação? Hoje, cada vez mais, estudos têm direcionado para 2 vertentes, a alimentação e a qualidade do sono. Então, quando a gente pensa em alimentação para ansiedade, aí a gente vai pensar, cara, a pessoa que é ansiosa, ela já tem a tendência a ser mais agitada. Então, imagina se eu tenho um carro, né? Eu tenho uma Ferrari. Aquela Ferrari, ela foi feita para andar muito bem, né? Ela tem aceleração, os cavalos lá, enfim, vocês que entendem mais de carro. Mas se eu colocar um combustível fraquinho nela, ela vai andar de uma forma. Se eu colocar o power lá das galáxias, ele vai deixar aquele motor muito mais, né? Ele vai desenvolver de uma forma muito melhor. O que isso tem a ver com ansioso? Imagina assim, você já é uma Ferrari. Você já é uma Ferrari. No contexto da ansiedade, se você colocar um combustível certo, você vai conseguir desenvolver muito. Se você colocar um excesso, vai ser pior. Você vai danificar o seu motor. Você não precisa de mais de 300 ml de café por dia. Você não precisa. A gente cria um processo de dependência química. E a cafeína, ela vicia. Isso já é comprovado cientificamente, né? E é uma delícia. Né, aquele cheiro, quem gosta de café, eu sou do Paraná, né? A gente é acostumado, não tem um cafezinho, lá em casa é caneca, né? Então, não tem xícara pequena não, é canecão. Você acordar, aquele cheirinho de café, você tomar, a sensação é que seu dia vai ser muito melhor, né? Então, você vai criando alguns condicionamentos. Agora, tem problema tomar café, muito café? Até às 16 horas você pode tomar 300 ml. Depois disso, o que a gente tem visto é que a cafeína fica de 6 a 7 horas no seu corpo ainda, na corrente sanguínea. Então, se você tomar às 18 horas, você vai dormir lá no final da noite, ainda vai ter um vestígio daquilo que você está tomando. E isso vai prejudicar em muito a qualidade do seu sono. Então, o que a gente dá de sugestão aí, até umas 15, 16 horas, e não passar desses 300, 350 ml. Por quê? Se está sobrecarregando. Você não precisa. Se você se alimentar bem, você já está dando o melhor combustível para sua Ferrari. Você não precisa nada além disso, né? Da mesma forma, em relação ao açúcar, né? O Marcos estava contando que ele conseguiu se livrar do açúcar nos cafés e tudo. E é engraçado que eu também, né? Eu e o Thiago, através dele, eu comecei a tomar expresso sem açúcar. E eu achava assim um absurdo. Cara, como assim um negócio ruim, amargo? Hoje eu não consigo nem imaginar colocar um açúcar no expresso. E você vai gradativamente se acostumando a isso. A gente passou por um processo recente de diminuir o açúcar, o doce. Hoje eu nem consigo comer uma barra de chocolate com açúcar, o normal. Eu como sempre o 0 açúcar. E falava isso pra mim, Luísa, mas é impossível, você nunca vai se acostumar. Você se acostuma. O nosso paladar, ele é extremamente adaptável. Só que você precisa gerar condicionamento. Aquilo que eu falei, tudo na vida é condicionamento de comportamento, é postura, é atitude. Se você botar na sua cabeça que não vai dar conta e principalmente não tiver comportamentos de acordo, você não vai dar conta de nada mesmo. Você está certíssimo, né? Então, diminuir um pouco do açúcar ajuda no controle de ansiedade, né? Você pensa aí na sua Ferrari funcionando. O seu sistema digestivo, a gente já sabe que o intestino hoje é considerado o segundo cérebro. Então, se você sobrecarrega isso, você está sobrecarregando também o seu corpo de forma geral. O açúcar, ele demora muito mais para ser digerido. Açúcar, gordura, álcool, cafeína em excesso,
porque é muito estimulante. Então, tudo isso... Imagina essa combinação, né? Tudo isso, né? Uma feijoada com bastante caipirinha, que é com açúcar e álcool, né? Junta tudo, né? Exatamente. A caipirinha vem com açúcar, né? Ótimo. Você vai juntando tudo, aí taca uma sobremesa logo pra dentro. Pronto. Você tomou o remedinho, né? O seu Rivotril de manhã, você vai tomar o remédio para dormir à tarde, e à noite você vai precisar do outro. E assim vai. E a gente brinca com isso, mas a gente sabe que as pessoas, elas têm tomado remédio para ficar acordado, Ritalina, e remédio para dormir, porque não estão conseguindo dormir quando é à noite. Então, é um sistema, um ciclo vicioso que precisa ser combatido. E a alimentação é o básico. Né? Quando a gente pensa em uma alimentação mais saudável, não quer dizer que você não possa comer uma feijoada, não quer dizer que você não possa tomar uma caipirinha. Lógico que você pode. E deve, inclusive. Se você gosta, tem prazer de estar em momentos assim com seus amigos, familiares, é importante você ter isso. Agora, tem um versículo que eu gosto muito que fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Você pode comer o que você quiser, mas eu preciso? Vai me fazer bem? Então, você se questionar o tempo inteiro se você precisa daquilo. E quando a gente pensa em ansiedade, é muito comum um comportamento compulsivo alimentar. Eu estou mais agitada, tomo mais café. Mais café me dá vontade de comer sobremesa, eu tomo açúcar. Mas o açúcar me dá depois de tomar coca. Mas aí depois eu quero, nossa, estou com fome. Aí eu vou comer aqui um espetinho, depois eu vou comer uma fritura. E vai. Né? Quando você vê, você está comendo. E não porque você estava com fome, mas uma tentativa de saciar algo que não é fisiológico, é emocional. Cada um vai buscando seus gatilhos, né? Exatamente. Que são as fugas, né? Sim. Você vai para comida, você vai para bebida, você vai procurando coisas para tentar satisfazer, o chocolate. Exatamente. Né? Você vai buscando recompensas. Exatamente. Mas que não resolve, porque o problema continua lá. Não, e é muito comum essa fala entre nós mulheres. Eu preciso de um chocolate. Né? Às vezes você está assim, tá nervosa, você está no tempo, cara, eu preciso de um chocolate, não vou matar alguém. E a sensação do açúcar, porque vicia, açúcar também vicia. Né? Quando você come chocolate, realmente, assim, quando você tem prazer, eu entendo. A gente às vezes até fecha os olhos assim, meu Deus do céu, que delícia. Só que você tem que tomar cuidado. Porque é aquilo que você falou, é uma fuga, é uma tentativa de compensar algo, né? E tem que tomar cuidado porque o ansioso tem muito aquele discurso, eu mereço porque eu estou nervosa, porque eu mereço, eu preciso. Você merece se cuidar, você precisa se cuidar e nem sempre a alimentação, principalmente essa válvula de escape no açúcar e na gordura, ela é bem-vinda. Né? Então, a minha sugestão para vocês pode comer, né, uma feijoada? Pode, um fast food, uma pizza, uma delícia, hambúrguer, refrigerante, mas a intensidade e a frequência sempre é o seu maior indicativo. E quando a gente pensa em sintomas, não é diferente. Né? É tudo nessa vida em relação à intensidade e frequência. Até amor demais vira doença, vira patológico. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Em relação ao sono, né, tem várias pesquisas e eu tenho estudado bastante sobre isso, porque eu era uma daquelas adeptas a falar assim, mas se eu dormir 5, 6 horas por noite, tá ótimo. Né? E eu sou mais agitada. Né? Eu realmente tenho um metabolismo mais acelerado, eu dificilmente engordo, mesmo eu comendo bastante. Né? E uma das coisas eu sei que me deixa mais agitada é o meu sono. Eu durmo muito bem, mas não é porque eu durmo muito bem que 5 horas é suficiente. Né? Os estudos têm indicado cada vez mais você precisa de 7 horas de sono. E eu entendo que na rotina que a gente vive hoje, quem que consegue, trabalhando fora, donas de casa, quem tem filho, quem tem que dar, às vezes tem 2, 3 períodos de trabalho, policiais que trabalham por escala, enfermeiros, o pessoal da área de saúde, é algo que vai prejudicar seu sono? Vai. Né? Mas você precisa entender que você prejudicar isso, você vai colher os frutos com juros futuramente. Então, não é porque hoje, é lógico, você escuta um jovem falando, eu consigo virar à noite e trabalhar no outro dia. É óbvio, você é novinho. Metabolismo. Vai falar isso para um senhor de 50, 60 anos. Né? Não dá mais conta. O corpo já não é... A Ferrari já está um pouquinho mais desgastada, né? O que é natural. Um processo de envelhecimento, a gente vai perdendo mesmo essa possibilidade. Agora, você pensar na qualidade de vida e controle de ansiedade, não existe de você não ter uma rotina de sono, né? De você ter o que a gente chama de um processo de higienização de sono, de você dormir com qualidade, você precisa. Então, hoje no meu consultório, é muito comum. Eu demoro algumas sessões, mas a gente fica em função de vamos regular esse sono. Né? E regular esse sono envolve não leve seu celular para a cama, não hipótese alguma,
teve insônia, não entre no seu celular, porque aquele tanto de estímulo luminoso, aquela luz do celular, que geralmente é a branca, isso vai falar para o seu sistema nervoso, opa, acorda, olha o tanto de estímulo, você não precisa dormir, você já não está bem emocionalmente, porque se você despertou de madrugada com insônia, você não está bem, né? E não existe esse discurso de, não, Luiz, eu acordo de vez em quando, mas aí eu tô bem. Se você estivesse bem, você teria uma qualidade de sono de 6, 7 horas, sem interrupção. Né? Então, se você acorda várias vezes à noite, eu não estou nem falando da questão de ir ao banheiro fazer um xixi, né? De você acordar mesmo, seja o pesadelo, acordar no susto e demorar para voltar a dormir, procure um especialista. Né? Não só na terapia, mas existem hoje neurologistas e psiquiatras especialistas na qualidade do sono. E é fundamental. Tem várias doenças, né? A gente pega estudo com câncer, transtornos emocionais, ansiedade, depressão. Quando você regula o seu sono, você tem menos possibilidade de desenvolver aquelas doenças. Então, você vê o tanto que é importante. Quando a gente fala em processo de aprendizagem, por exemplo, é impossível uma pessoa que estuda com qualidade, ela ter um bom desempenho se ela não tem uma qualidade de sono. Né? Uma coisa é estudar para uma prova. Quem aqui nunca, né, numa faculdade, a gente levou nas coxas o semestre todinho. Ah, não, mas está chegando semana de prova, vou virar à noite estudando. E você ia lá, tirava o seu MS, SS, tirava 9, 10. Mas uma semana depois, perguntava alguma coisa da prova, não lembro de nada. Né? Então, a memória de médio para longo prazo, ela é segmentada, né, e armazenada dormindo. Então, hoje tem estudos, inclusive, que falam que você estudar um pouco, tirar um cochilinho, estudar mais um pouco, tirar um cochilinho, é bom. Né? Não vou entrar... Um dia a gente pode fazer um só de sono, inclusive. Um encontro terapêutico, porque é algo que tem muitas pesquisas. E é bem legal porque envolve todas as áreas da nossa vida. Mas quando a gente pensa em ansiedade, não existe possibilidade de você ter qualidade de vida se você não dormir bem. Né? Algumas dicas bem simples. Falta 1 hora mais ou menos para você dormir, diminui os estímulos luminosos. Né? Se você tiver luzes amarelas, diminui as brancas, acende a amarela. A gente tem costume de chegar em casa e acender todas as luzes. Né? Começa a fazer o processo inverso. Começa a apagar as luzes, deixa só o necessário, um abajur, uma luminária. Né? Porque isso vai sinalizar para o seu cérebro que, opa, está na hora de começar a desligar. Diminuir o ritmo porque eu vou dormir. Evite, por exemplo, assistir coisas que se você tem uma tendência a ficar impressionado, né? Tem gente que assiste filme de terror e não faz a menor diferença. Mas tem pessoas que, se assistir um filme de terror ou que envolve violência, vai sonhar com isso a madrugada inteira. Então, se você é dessas pessoas que levam isso para a cama e acabam sonhando, evite. Sabe? Assista uma coisa mais leve ou, preferencialmente, não assista. Leia um pouco, 2, 3 páginas. Isso tem algo que é sonífero, eu não sei para vocês, mas para mim é um tal de um livro. Se eu botar um livro e ler ali 2, 3 páginas, daqui a pouco eu estou até pescando. Na hora que o livro caiu no colo, eu falei, opa, está na hora de dormir, vamos dormir. Né? Então, evite hábitos que estimulem a sua ansiedade. Aquilo que eu falei, se você sabe que você é agitado e entende o que te gera gatilho, você precisa tentar eliminar o máximo possível esses gatilhos. Então, quando a gente pensa em qualidade do sono, diminuir o ritmo para você dormir, para você enviar essa mensagem para o seu corpo, está na hora de dormir, isso é extremamente benéfico. Né? Outra questão, botou o despertador, colocou no silencioso, põe esse celular virado para baixo. Hoje, as pessoas elas estão totalmente dependentes, né, de redes sociais, de celulares. E eu lembro, eu sou de uma época que, né, eu já vivi sem isso. Você também, Marcos. Né? Os meus filhos, não. Eles estão numa era digital e tudo. Eu fico lembrando daquela época que a gente não tinha WhatsApp. Cria uma dependência, né? Total, total. Esses dias eu estava conversando com a filha do meu namorado e a gente falando assim, ela chegou para mim e falou assim, vocês nasceram na melhor época. Eu queria muito ter nascido na época de vocês, porque vocês não tinham celular, não tinham redes sociais. E eu falei assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente nós fomos privilegiados. Você ia num restaurante, as pessoas interagiam, as pessoas olhavam olho no olho, né? Elas comiam e falavam da comida, davam risadas. Hoje você vai no restaurante, é exceção, você vê um casal, uma família interagindo. Você vê pessoas viradas para o celular, interagindo, super simpáticas, super alegres e felizes nas redes sociais. Mas aí tá ali, tá rindo, vendo um vídeo, daqui a pouco olha para a mulher e fala assim, meu Deus. Né? E não tem papo, não tem conversa, não existe uma comunicação. E houve uma inversão de valores, né? Porque se ao mesmo tempo o smartphone ele te aproxima das pessoas que estão distantes, te distancia. Ele te distancia dos que estão próximos. Exatamente. Eu acho que é uma das melhores, né, explicações. É isso mesmo.
E, infelizmente, o ser humano tem a capacidade incrível de estragar algo que pode ser bom. Então... E, ao mesmo tempo, porque eu tive lendo vários estudos sobre isso, que diz que porque é muito mais fácil você construir uma imagem para aqueles que não estão próximos de você, porque você pode botar um filtro, Sim. você pode simular qualquer situação, mas aqui e agora, quando você está com uma pessoa por perto, não tem nenhum subterfúgio. Exatamente. Você é você. Exatamente. E aí eu não vou ter assunto, eu não vou... Tenho medo, aí vem as inseguranças, eu tenho medo de que o que eu for falar não for necessariamente importante, interessante. Então eu me vendo muito mais interessante para os que estão distantes do que quem está aqui. Exatamente. E aí as relações vão sendo fragilizadas familiarmente, e as pessoas vão tendo cada dia que passa mais bolhas e dificuldade de relacionamento. Isso para essa nova geração, então, está sendo terrível. Exatamente. Eu tenho pacientes adolescentes, por exemplo, que eles não conseguem. As primeiras sessões presenciais foram terríveis, assim. Pouca interação, eles não conseguiam se comunicar. Aí a gente trocou algumas sessões pelo WhatsApp. Falava, se expressava, conseguia colocar em palavras aquilo que estava angustiando. E o tanto que é difícil, presencialmente, colocar em palavras, né? Só que quando a gente pensa em tratamento, a gente tem que verbalizar aquilo que a gente sente. E digitar uma coisa, é um processo. Falar sobre. Quando a gente pensa em enfrentamento, não existe possibilidade de ser só digitado. Então, de fato, tem acontecido. A gente tem que ficar... É um alerta aí para os pais, inclusive. Né? Tem que diminuir tempo de tela. Tem que interagir com seu filho não só no WhatsApp. O que você falou, as pessoas são perfeitas em redes sociais. Isso cria, né, um mundo à parte. E os jovens que não têm uma boa referência em casa, às vezes, pegam essas pessoas perfeitas, né, das redes sociais. E se cobram para seguir aquele modelo. Exatamente. Só que elas não sabem que aquela pessoa está perfeita ali, põe o filtro, desligou o celular, está chorando, se automutila, usa drogas, está com depressão severa. Então, tem que ter esse alerta e esse cuidado mesmo. Voltando para a questão do sono, né, então, cuidado com a quantidade de tela que você usa um pouquinho antes de dormir. Né? A questão da luminosidade, a questão de bebidas estimulantes. O Marcos estava me contando que ele comprou uns chás bem legais lá na Inglaterra, né? E que aí ele começou a tomar os chás, tá nesse processo gradativo de substituir um pouquinho a cafeína. A questão é, toma cuidado com o tipo de chá, porque alguns têm até, né, mais cafeína do que o próprio café. Então, chá verde, chá mate, os cafés que são conhecidos como chás calmantes, né? Hortelã, erva cidreira, camomila, esse aí você pode tomar à vontade. Só toma cuidado porque eles são diuréticos também. Aí você está tentando dormir, tem uma qualidade do sono e vai ficar de hora em hora indo ao banheiro, né? Ninguém merece. Então, tome aí até umas 19 horas, 20, e depois diminua os líquidos também. Né? E é outra coisa que parece, Luiz, eu bebo muita água, eu não consigo ficar sem beber água. Você consegue. Da mesma forma que você consegue tirar o açúcar do café, você vai condicionando o seu corpo a lidar com essa ausência de água, de líquido, antes de você dormir. 1 hora antes de dormir, você toma meio copo de água e acabou. Segura a onda e você vai ver que você vai dormir com muito mais qualidade. Questão do descanso, né? Hoje, um ansioso, ele não consegue descansar. Né? Qual que é o grande mal da ansiedade? A ansiedade, ela não te prende a nenhum tempo, porque quando você está no presente, você está projetando um futuro, e aquela sensação de tentar trazer o futuro para hoje, e de planejar, e de viver aquelas sensações. Quando você olha para o passado, sempre é com sentimento de culpa, de pesar, deveria ter feito diferente, e o presente é extremamente angustiante, porque ele não consegue se conectar com aqui e agora. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se você está passando por isso, é um sinalizador que você precisa de ajuda. Você tem que ter a possibilidade de sentar no cinema e não pensar na sua agenda. Você conseguir se desligar do que está acontecendo lá fora. Você tem que ter a capacidade de sentar no restaurante com seu namorado, com sua esposa, com seu marido, conversar e não ficar preocupado. Meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso, não posso esquecer aquilo. Né? É muito comum quando a gente vai deitar, por exemplo, aquela bendita lista de tudo que não fez, tudo que deu errado na vida, tudo que tem que melhorar. E quando vê, você está 1 hora pensando, projetando e se lamentando. Então, uma sugestão que eu sempre dou, anote. Né? Anote, tem um bloco de notas lá da sua cama, anote no seu celular, né? Mas não fique com aquilo na cabeça. Porque aí você dorme pensando, eu tenho que acordar amanhã, não posso pensar nisso, eu tenho que acordar amanhã, não posso esquecer disso. E às vezes você acorda de madrugada, meu Deus, é aquilo. E anota, porque isso você vai levar essa mensagem para o seu cérebro e falar assim, cara, não precisa se preocupar, está anotado, calma, descansa. Né? Você tem que ter a capacidade de se conectar com o aqui e agora, sem
lamentações do passado e sem projeções do futuro. Projeções no sentido de trazer sentimentos, emoções, e geralmente o ansioso ele é muito pessimista. Né? É muito difícil você ver um ansioso nato mesmo, aquele raiz que é, uhul, vai dar tudo certo. Não, é só a desgraça que vem. Né? É só o sentimento de, cara, não dou conta, se não deu certo até hoje, o que vai dar no futuro? E tem uma pesquisa muito legal que fizeram, depois eu posso até disponibilizar os links, né, dos artigos. Fizeram uma pesquisa no sentido de, vamos colocar quais são as preocupações, vamos acompanhar esse grupo de pessoas e vamos pensar assim, vamos ver se aquela pessoa estava sofrendo, se aquilo vai acontecer. Mais de 80% das nossas preocupações, a gente literalmente traz para o presente algo que não vai acontecer. Né? E você sofre. O problema da ansiedade é que você vivencia aquilo que não vai acontecer, que é algo ruim, como se estivesse já acontecendo. Então, o seu cérebro ele entende que está acontecendo. Então, o cortisol, que é o neurotransmissor da ansiedade, vai estar ali na sua corrente sanguínea. Né? E hoje tem pesquisas, inclusive, que colocam o cortisol como tão prejudicial como algumas drogas para o seu corpo. Inclusive, pesquisas indicando que é uma das coisas que pode causar um câncer, uma predisposição, porque o cortisol ele é extremamente danoso, né, a médio e longo prazo. E quando a gente pensa em ansiedade com sofrimento, a gente está falando de médio e longo prazo. Sentir ansiedade por uma situação de estresse é uma coisa, faz parte. Agora, se você vive constantemente essa sensação, aí a gente está falando de um estresse crônico. Né? Então, você tem que aprender a descansar, a se desconectar dos problemas, das angústias. E se você não consegue fazer isso, é um sinalizador que está na hora de você procurar ajuda. Atividade física. Né? Eu bato muito na tecla, muito mesmo. Se você não dormir com qualidade, mesmo que você não consiga as 8, 7 horas, mas com muita qualidade, suas 6 horas e meia, que seja, você não vai dar conta de lidar com esse processo de adoecimento. Da mesma forma, atividade física. Hoje eu acredito que a forma mais benéfica e natural de você combater qualquer transtorno emocional é a atividade física, principalmente atividade física aeróbica. Por quê? Quando você vai fazer musculação, é ótimo para você ficar gatinho, gatinha, durinho, ficar tudo certo, né? Ajudar a gravidade que não está a nosso favor nunca. Então você vai lá e faz a musculação e fortalecer o músculo. Mas quando a gente pensa em qualidade de vida, liberação de dopamina, serotonina e endorfina, é atividade física aeróbica. Você precisa ter pelo menos 30 minutos sem interrupção. Você fazendo atividade de lá, e aí você para. Quem corre, eu corro, né, há alguns anos já. Meu filho está com 13, então eu corro já há 14 anos. E eu encontrei na corrida uma fonte de satisfação gigantesca. Então, uma das melhores sensações para mim da vida é correr, é quando para de correr. Aí que vem a transpiração, que vem a respiração, é muito gostoso. E talvez a mesma sensação de que o cheirinho de café, aquela coisa, cara, meu dia hoje vai dar certo, a corrida ela faz isso. Mas por quê? Um monte de neurotransmissores da alegria, da felicidade, da satisfação. E aí a ansiedade ela vem tentar tirar isso de mim, eu venho com uma forma natural, que eu não preciso de medicação, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de um tênis, se você tiver condições, uma playlist boa, e vai pra rua, você não precisa de mais nada. E você corre. Então, hoje tem muitas pesquisas muito interessantes nesse sentido. A atividade física é o meio natural que mais previne ansiedade ou qualquer tipo de transtorno. E quando você está em crise, né, você precisa fazer atividade física. Luísa, mas como que eu vou fazer atividade física se eu não tenho nem vontade de viver? Porque eu estou ansioso, eu estou depressivo. E aí é outra coisa que a gente trabalha muito no processo terapêutico. Enquanto você condicionar a sua vida, suas vontades, você não vai sair do lugar. Você precisa aprender a fazer o que tem que ser feito e não pelo seu estado de espírito, sua emoção, aquele desejo. Não, é porque tem que ser feito. Né? Então, você começa a fazer. É complicado, é chato até você criar o hábito, a rotina. Muitas vezes é cansativo, porque quem não tem o hábito, acordar às 6 horas da manhã para ir à academia, para ir correr. Né? Eu adoro correr 5h50 da manhã. Todo mundo chama de louca. Eu falo assim, cara, mas é o horário que eu mais gosto. Não tem ninguém na rua, não tem buzina, não tem carro. É eu, meu fone, eu vejo o pôr do sol. Então, para mim, é uma das melhores coisas, né? O pôr não, o nascer do sol, né? E aí eu penso assim, tá, beleza. Mas você é fácil, né, Luísa? Você já conseguiu, você consegue e tal. Aquilo que eu falei, há 14 anos, meu primeiro processo, né? Eu já tive ataque do pânico, eu já tive depressão. Então, eu encontrei na atividade física uma forma natural de combater isso. Quando um paciente meu traz com relatos, enche os olhos de lágrimas, começa a descrever, né, o inferno que é um ataque do pânico, e só quem já viveu entende realmente o que é, porque é horrível mesmo.
né? E eu falo assim, cara, você vai dar conta. Mas você precisa, a primeira coisa, é entender que enquanto você só sofrer, você não vai sair desse ciclo. Você precisa gerar, né, uma disposição de fazer algo para sair disso. E por mais que você tenha uma rede de apoio, pai e mãe, às vezes, um cônjuge, um terapeuta, se essa vontade não vier de você, você não vai dar conta. Né? Então, e lá no fundo, a gente sempre tem uma vontade de viver. Né? Essa coisa de, não, Luísa, a depressão tira totalmente a possibilidade de vida. Eu discordo um pouco, porque toda pessoa que sofre, ela vem com um pesar no discurso. E esse pesar é porque ela não queria estar vivendo aquilo. E isso é uma vontade de viver. Né? Então, você combater isso com hábitos mais saudáveis é a forma mais correta que tem. Né? Atividade física, um sono de qualidade, possibilidade de descansar, se você conseguir a manutenção desses comportamentos, você já vai ter uma grande possibilidade de tratamento benéfico, né? Até a cura. Né? Quando a gente pensa em cura em transtorno, é que você não precisar, por exemplo, de medicação. Né? Você conseguir, através de estratégias comportamentais, rotina, hábitos, você viver com aquilo. Né? Só que se você tem ansiedade, sofre disso, mas você consegue alinhar esses comportamentos e você não deixa de fazer nada. Né? Isso é muito positivo. Uma técnica muito simples, né? Poucas pessoas falam, é pouco, né, divulgado, infelizmente. Mas quando a gente tem uma descarga de cortisol, a primeira coisa que acontece é aquela respiração. Né? Você fica mais ofegante, você tem respirações mais curtas. E tem uma técnica bem legal que você pode fazer em qualquer contexto. Eu faço isso antes de dormir, eu faço isso, né, indico para meus pacientes antes de uma prova de concurso, indico para policiais em situações de risco que foram acionados e está naquela hora da adrenalina total na viatura. Respira pelo nariz e solta pela boca. Coisa bem simples, assim, ó. Respira e solta. O soltar tem que ser mais demorado do que o expirar, né? Então, você fazer isso de 20 a 30 vezes, é comprovado fisiologicamente que você vai ter uma diminuição de batimentos cardíacos. Porque quando você está com a descarga de adrenalina, de cortisol, a primeira coisa que faz é seu coração ficar acelerado. Até porque o corpo foi criado para isso. Né? Quando a gente pensa numa situação de perigo, é importante que seu coração ele comece, né, a bater mais forte, porque vai estar bombeando mais sangue e isso vai te dar a possibilidade de fuga mais rápido. Mas você precisa acalmar. Então, respira pelo nariz, solta pela boca de 20 a 30 vezes. Faz isso antes de dormir, faz isso ao acordar. Você vai ver que o que vem depois, logo em seguida, vai ser muito mais tranquilo. Interação social, né? Uma coisa muito simples que pode ajudar muito. A pessoa está em crise. Quando a gente está discutindo, briga de casais, né? Todo mundo que já passou por essa situação, aí você está discutindo e a pessoa assim... fala para você, fica calmo. O que acontece? Exatamente. Da mesma forma, a pessoa está em crise, vem aqui, calma, não sente mais ansiedade, deixa essa ansiedade passar. Né? Tem até um meme que coloca a menininha assim, né? Pronto, agora que você falou para eu deixar de ter crise de ansiedade, toda a minha ansiedade foi embora, evaporou. Quem dera fosse fácil assim. A questão é, você ficar no foco daquilo que está te gerando crise vai provocar mais crise. Então, comecei a passar mal aqui, eu ficar, meu Deus do céu, estou passando mal. Eu tenho que parar de passar mal. Aí eu olho pro lado, meu Deus, as pessoas estão olhando. Quanto mais você quiser controlar dessa forma, menos você vai controlar. Uma coisa que a gente trabalha muito no contexto terapêutico. Interação social é o quê? Naquele momento da crise, você ter uma rede de apoio que você possa mandar uma mensagem, mandar um áudio, fazer uma ligação, preferencialmente, para você se comunicar, conversar com alguém que você sinta alguma segurança para você tirar o foco daquilo. Hoje eu estava conversando com uma paciente que ela relatou uma situação que ela teve um ataque do pânico no trabalho. E a primeira coisa que ela fez, ela começou a ver que o maxilar estava rangendo, começou a transpirar, começou a passar mal o coração, aquela sensação horrível. Ela acha até que ia desmaiar. E aí, ela tinha um amigo trabalhando com ela que percebeu. Ela falou assim, Luiz, ele foi um anjo para mim, porque ele me tirou daquela situação, começou a conversar, a gente começou a falar de outras coisas, comecei a respirar. Exatamente, tira o foco. Isso faz muita diferença. Tá? E às vezes uma ligação, né? Você ligar para alguém, você pedir ajuda, já faz toda a diferença. E lógico, não menos importante, né, a terapia. Né? Tem gente que me pergunta assim, Luísa, você acha que todo mundo precisa de terapia? Eu acho que seria interessante para a humanidade todo mundo fazer terapia. Mas não é todo mundo que precisa de um tratamento por transtornos emocionais. Agora, se tudo que a gente conversou aqui, você percebe que o que você tem sentido tem feito com que você produza menos, durma com menos qualidade,
se relacione de uma forma mais pesada. Você não consegue ser leve nas relações. Você percebe que você é um cara frustrado, que não sabe lidar com as frustrações. Você sempre tem um pesar porque você não se acha competente. E aquela bola de neve, né? Aquele ciclo que vai se retroalimentando e só coisas ruins, geralmente. Vai para a terapia, né? A terapia, ela funciona. Uma coisa que a pandemia, né, trouxe de bom é porque exatamente porque as pessoas estão padecendo emocionalmente, a divulgação de serviços de saúde mental tem aumentado, né? Os profissionais da área de saúde, eles ganharam uma visibilidade que há anos, né? Eu acho que nunca teve, na verdade. E que o espaço para a psicologia, principalmente, porque há 10 anos atrás era tabu falar eu faço terapia, né? É exceção. Você conhecia uma pessoa que fala, não, há 15 anos atrás eu fiz terapia. Possivelmente... Hoje é o desejável, né? É o desejável, exatamente. E hoje, o que eu fico muito feliz, os médicos têm indicado, né? Eu tenho, acho que 50% assim, dos meus pacientes foram indicação médica. Procura uma terapeuta. Não adianta você tomar medicação sem fazer terapia. E já tem um atendimento à distância, né? Que também eu acho que foi um grande ganho, né? Sim. O Conselho Federal de Psicologia, o atendimento online, ele já era regulamentado. Só que era uma burocracia sem fim, né? Eu falo porque desde 2013 eu atendo online. Eu tinha que fazer site, eu tinha que fazer um monte de coisa. Então, a pandemia fez com que essas burocracias caíssem por terra, graças a Deus. E o acesso, né? Eu atendo hoje pessoas que moram no Canadá, gente que mora na Holanda, gente que mora no interior de São Paulo, no Amazonas. Então, a possibilidade de você, né, ter um terapeuta, sem contar a comodidade de horário, né? Eu atendo às vezes 6 horas da manhã, 11 horas da noite. Hoje eu vou atender às 22, então, online. Porque é online. Então, com certeza, essa possibilidade, né, tecnologia ajudou demais. Os médicos, eles têm reconhecido o espaço do psicólogo nesse sentido, o que para a gente é um grande ganho. Então, procure ajuda. Eu acho que está acabando aqui, deixa eu ver. Até porque já deu nosso horário, né? Uma coisa que eu sempre comento, independente da sua crença, né, vários estudos têm sinalizado que se você tem fé e você exerce, você tem mais possibilidade de criar estratégias do que quem não tem. Não quer dizer que a pessoa que não tem a fé, ela é infeliz e vai ter mais ansiedade. Não é isso. Mas quem tem mais possibilidades de criar estratégias. Então, exerça a sua fé, sabe? Oração, reza, campanha. Você alimentar a sua vida espiritual também ajuda, né? E é isso. Poxa, muito bom, muito bom. Bem, eu quero saber agora quem está assistindo aqui, se tem alguém que tem alguma... Eu estou com várias coisas anotadas, mas eu não vou ser egoísta, né? Vou aqui usar o meu espaço privilegiado. Quero saber de vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Você que está aí à esquerda, alguma curiosidade, alguma pergunta? Qual o seu nome? Você? Qual o seu nome? Sou eu? Isso. Não, tem problema. Qual o seu nome? Meu nome é Rodrigo Vieira. Opa, Rodrigo. Alguma pergunta? Gostaria de aproveitar? Nossa, eu tenho muitas perguntas, mas eu quero... Não, só uma. Então manda uma. Não precisa ser todas, mas manda uma pra gente. A minha pergunta eu acho que mais intensa, assim, que mais me incomoda, é com relação qual seria a sua visão em relação a como nós poderíamos, por exemplo, levar esse tipo de conhecimento à sociedade que hoje em dia, assim como a gente falou da questão das redes sociais do celular, a visão de mundo das pessoas, elas têm sido, tem ficado um pouco curta, no sentido de que as pessoas, por exemplo, elas têm menos afetividade com o outro, né? Inclusive você falou sobre porque o Brasil teria tanto problema sendo um país tão receptivo. Eu imagino que seja porque a gente tem, de certo modo, ou pelo menos tinha certa facilidade de entender a dor do outro e tal, e a gente sofreria. Mas hoje eu vejo assim, as pessoas têm se polarizado com relação a não querer entender o outro, né? Por exemplo, brigas de família, de amigos de longa data, né? Que não conseguem entender que a pluralidade de pensamento, o pensamento do outro, na verdade é construtivo, né, para a gente, mas assim, parece que a gente vive como se fosse um mundo digital, né? A vida mesmo perdeu o sentido. E eu me pergunto como que a gente poderia
levar para uma sociedade, porque a gente também está reinventando a sociedade agora, né? Esse tipo de informação, né? Será que esse tipo de informação é cada vez mais preciso entrar nas grades curriculares de escola? A sua pergunta veio em conta de uma coisa que eu tinha até anotado aqui. Houve uma confluência, né? Que era que ele falou como você pode levar, você deveria entrar mais na grade curricular. Eu coloquei aqui, será que esse conhecimento, como é que a gente faz chegar, por exemplo, conhecimento sobre ansiedade no âmbito educacional, no âmbito laboral? As empresas têm implementado informações sobre questões como depressão e ansiedade, o que tem feito? Você trabalha com os policiais, né? Quer dizer, que é uma área que também bancários, policiais, sim, pessoal de saúde sofre muito dessas questões. Mas na escola também tem muito isso, nas faculdades tem muito isso. Como é que você vê isso, Luiz? Então, vamos lá. Vou começar pela fala. Desculpa, seu nome? Rodrigo. Primeiro, sempre que possível, fale sobre o tema. Não tenha vergonha de se expor. Né? Muitas pessoas me criticam assim, nossa, Luísa, mas você fala abertamente que você teve ansiedade, depressão, que você passou por um processo de adoecimento. Eu falei, lógico, né? Eu sou de carne e osso. E exatamente porque eu passei e eu falo, eu posso transmitir a minha experiência e isso me dá a propriedade para falar assim, cara, dá certo, faz isso que eu fiz e vamos pensar em algumas estratégias. Não tenha vergonha de assumir que você é um ser que padece muitas vezes. Né? A gente tem uma tendência, e as redes sociais trazem muito isso. Felicidade, vida perfeita. Ninguém é perfeito. Ninguém tem a vida fácil. Ninguém. Né? A diferença é que alguns mentem, escondem, só postam coisas boas, né? Mas todo mundo tem dificuldade de relacionamento, lógico que de forma, né, alguns mais, outros menos, dificuldade com filho, criação, educação, financeira, né? Quem aqui nunca passou por problemas ou não teve algumas noites em claros preocupado com alguma coisa? Então a gente tem que falar sobre isso. A maneira de combater qualquer tipo, né, de doença, de transtorno, é informação. Então, na sua família, nos seus grupos, no seu Instagram, fale sobre. Não tenha vergonha de se expor, não tenha vergonha de publicar pesquisas, falar sobre temas. Né? Eu concordo com você, a sociedade está pouquíssimo empática, a gente não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Você usou um termo de polarização, a gente tem vivido um contexto político que tem tirado essa possibilidade de diálogo e comunicação de uma forma saudável. Né? Hoje as pessoas não se respeitam, ela não respeita o que o outro pensa, ela não respeita a diferença de pensamento, e isso é absurdo. Né? E eu posso ter uma posição diferente da sua e a gente conviver. Por que tem que ter guerra? Por que a gente tem que divergir sempre e essa divergência tem que gerar problemas mentais, inclusive a gente tem visto, né? A gente vai ver muita coisa até janeiro. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. A sociedade está doente, o mundo está doente, né? Infelizmente, e antes de melhorar, vai piorar muito. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Muita informação. Encontros como esse, semanais, escutar profissionais da área, conversar com pessoas, compartilhar experiências, não ter vergonha de se expor. Né? Todo mundo passa, em alguma parte da vida, em algum momento, passa por situação de perda, de dúvidas, de insegurança. Né? E respondendo à questão da educação, né? Eu acredito que a educação é a base, não adianta. Eu sou formada em psicologia, em pedagogia, estudei em colégio militar a vida inteira. Eu nunca tive uma matéria. Vamos pensar em estratégias para lidar com questões emocionais. Na psicologia, eu tive teoria, muita. Eu tive prática no estágio obrigatório, mas eu não tive uma matéria para falar, por exemplo, vamos falar das suas questões emocionais. Vamos pensar em estratégias. Não era um processo terapêutico para o aluno, não é isso, mas de trazer a realidade do que acontece. E a gente estava doente na faculdade. Né? Aliás, o que mais tem, viu? A gente esquisita no curso de psicologia. Né? E eu falo isso com propriedade porque eu já passei. Você faz psicologia? Não. Eu falo isso porque eu sou professor e sou arquiteto. Então, eu formei em artes visuais e arquitetura. E todo esse período, artes visuais foi um curso um pouco mais brando. Mas a arquitetura é um curso que exige muito da gente. E como você foi falando, eu fiquei assim, poxa, a gente entra na faculdade com noções e tudo mais, né? E pouco da realidade que a gente vai encontrar lá, a gente sabe. E boa parte dos estudantes de arquitetura acabam desenvolvendo problemas de ansiedade, de depressão no longo do caminho, porque é natural que a faculdade seja frustrante, por exemplo. É um curso de 5 anos, mas raros são os que conseguem se formar em 5 anos. Né? Tem que ter condições assim, muito favoráveis, e a maioria não tem essas condições.
Sim. Então isso tudo vai gerando uma onda de frustração, né? E a faculdade vai só exigindo, e em nenhum momento se fala sobre isso, né? Eu perguntei justamente porque, não só pela faculdade, mas também pelas escolas, os meninos vão entrar cada vez mais, tanto na escola, no ensino básico, quanto na faculdade, vão entrar cada vez com um sentimento, né, com uma vontade, assim, um sonho, e vão sair totalmente frustrados. Porque, primeiro, hoje os empregos estão mudando, né? Então, muitos meninos que estão entrando hoje estão pensando, eu vou terminar a escola e vou fazer tal coisa. Quando chegar lá, esse emprego talvez já não exista mais. Sim. Na faculdade, você também entra e aí passa por outras experiências. Então, isso é importante. Vou deixar você continuar. Sim, não, você trouxe algumas coisas fundamentais. Primeiro, as pessoas não, né? Eu arrisco a dizer que a geração dos jovens, adultos e adolescentes, eles não sabem lidar com a frustração. É uma geração doente em relação a isso, né? E eu falo porque eu tenho filhos adolescentes, eu trabalho com crianças de manhã, eu atendo adolescentes, então, e tenho contato com jovens adultos constantemente. E estudo e converso muito com o pessoal da área. Você pega hoje um adolescente, você vai falar não para um adolescente. O que ele faz? E de forma alguma, eu estou ignorando o processo de adoecimento de automutilação. Tá? Deixar isso bem claro, e eu atendo pessoas assim. Mas é muito comum você ver o não saber lidar com a frustração, a pessoa se machuca. Ela não sabe lidar com aquela emoção, com aquele sentimento, não sabe verbalizar ou procurar uma ajuda, e o recurso é se machucar. Né? Então, saber lidar com a frustração, gente, é tão importante quanto entender que você respira quando acorda. Faz parte da vida. Né? E o papel do pai, um dia a gente pode fazer, inclusive, sobre educação, né, voltado para os pais. O papel do pai é frustrar o filho. E os pais não estão frustrando os filhos. Tem que falar não. Quer chorar? Chora, minha filha. Eu amo você, mas você vai ver que do chão você não passa. Né? Eu sou filha de militar, então, assim, para mim, né, foi muito... não, e acabou. Né? Agora, foi a minha criação. A minha geração como pai e mãe é muito diferente do que eu recebi. E eu entendo, não tem que ser o extremo, mas tem limite, gente, né? Os pais que têm que dar para os filhos. E a gente não está vendo isso. Eu sempre gosto de falar, quando faço palestra em escolas, professor, que parece que nós estamos vivendo uma época da geração dos credores. A minha geração e várias outras gerações próximas da nossa, né, Luísa? Nós aprendemos com as nossas dificuldades, com as nossas frustrações. Sim. E aí, resultado, a gente não quis que os nossos filhos passassem por isso. Então, nós tentamos facilitar a vida deles. Então, o que a gente faz? Aquilo que foi comum de você não ter, hoje você não quer que seu filho passe por isso. Então, você diz sim 99% das vezes. A criança acaba acostumando com o sim. Quando vem o não, ele não sabe receber. Exatamente. Então eles são credores. Por que eles são credores? Porque quando eles não têm, eles vão cobrar. E vão cobrar duramente. Com juros. E aí é o seguinte, mas eles não se veem também no papel de quem tem responsabilidade para com o outro. Ele é um credor. Entende, Léo? Então o que ele faz? Ele diz assim, não. Ou se você falar, mas eu te dei tal coisa, sabe qual é a resposta do credor? Eu não te pedi. Exatamente. Você deu me porque deu quis. porque você quis. Nossa, já escutei isso algumas vezes. Você me deu porque quis. Por quê? Porque ele não tem noção da dificuldade que é para o pai ou para a mãe Sim. entregar aquilo para ele. Ele não tem noção, porque Sim. sempre teve. Exatamente. Então ele não foi preparado para saber que aquilo que ele ganhou foi com muito sacrifício. E ele também não fez nenhum esforço para conseguir. Então por que ele vai se esforçar amanhã para conseguir alguma coisa se ele sempre teve sem esforço? E ele sai da relação de casa, vai para a escola. Então ele também não aceita o não e a cobrança do professor. E desrespeita. E o pai endossa. Exatamente. Ele desrespeita o professor e os pais endossam. Ele Exatamente. sai do ambiente escolar, vai para o ambiente profissional. Faz a mesma coisa. Não aceita receber a cobrança do seu chefe ou do seu superior. E isso chega nas relações emocionais. Com certeza. A gente também não consegue mais se relacionar com as pessoas ao redor de uma relação emocional. Porque ele também se acha credor. Sim. Então o que ele dá é suficiente. E ele sempre quer receber mais do que ele recebe.
desequilibrando a relação. E o problema é o outro que me frustra. Nunca sou eu que não sei lidar com a frustração. Porque é uma geração Exatamente. de criadores. Então, se eu for pensar em frustração, e é muito comum, frustração é um gatilho de ansiedade, por exemplo, de ataque do pânico. Muito comum, a gente escuta muito isso em consultório. Teve tal situação, o paciente chega e fala que estava passando mal, aí eu começo, vamos resgatar, o que aconteceu, tal. A pessoa não fala, porque eu não sei lidar com frustração e eu tive um ataque do pânico. Não. Ela fala assim, aconteceu tal coisa por culpa daquele e tal, e eu comecei a sentir tudo aquilo. Eu falei, então vamos voltar. E quando ela começa a verbalizar aquele processo, começa a visualizar mentalmente o que aconteceu, às vezes é o que a gente chama de insight, ela, opa, é porque ele falou não. E aquele não me remeteu a uma insegurança, uma dificuldade de um limite que eu não desenvolvi ao longo da minha vida. E a gente vê um monte de relacionamentos que não sabem lidar com o não, com a diferença. E aí divórcio. Não deu certo com você, beleza, vou para outro. E quando você vê, né? Aliás, Brasília, né, não sei se vocês sabem desses dados, Brasília é a capital que tem mais divórcio do Brasil, mas que tem mais reincidência de segundo e terceiro casamento. O povo é um povo de fé brasiliense, viu? E a gente vai tentando até dar certo, né? Mas brincadeiras à parte, isso que o Marcos falou é verdade. Porque as pessoas não estão sabendo lidar com frustração. Começa em casa, vai para a escola, vai para o contexto profissional. Uma hora você vai ter sua família. E aí? Você está ali com a pessoa se relacionando. Né? E aí você não vai saber lidar com essa frustração e vai aparecer vários processos ruins nesse relacionamento. E porque quando tiver um filho, sabe o que vai fazer? A primeira coisa que ele vai dar pro filho é um iPhone. O celular. E o iPhone, tá? E o 13 ainda, de 1 tera. Então, assim, vai lá, resolve aí que eu tenho outras coisas. Exatamente. Pra fazer, se vira. Exatamente. Bota uma TV a cabo, assiste aí os desenhos animados até lascar o cano. Exatamente. E terceirizar a educação na escola. Eu sou professora também, você é professor, você sabe, né, esse processo, o quão é complexo. Agora, respondendo a sua pergunta, educação é a base. Deveria existir desde a educação infantil matérias específicas para falar sobre emoção, estratégias. Os menininhos de 4 anos, 5 anos, eles já têm capacidade cognitiva e comportamental de repertório para conseguir lidar com algumas frustrações e aprender a lidar. Né? É muito comum, eu trabalho com educação infantil de manhã. É a coisa mais linda. Né? Para mim, na verdade, eu trabalho como psicóloga, porque ali eu aprendo muito com os meninos. Às vezes eles estão nos conflitos, né? E a minha sala são 8 alunos, 6 meninos e 2 meninas. Então tem poucos conflitos, porque estão poucas meninas. E isso é verdade. A gente vê realmente uma diferença. Quando é mais meninas, tem mais conflitos. Mulheres são competitivas desde sempre. E entre elas, principalmente. Né? Então, mas às vezes eles brigam e eu fico só observando. E briga e tal. Aí vem, tia, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo assim, já conversou? Tenta resolver. Aí daqui a pouco eles se resolvem, estão se abraçando, se beijando. E deu tudo certo e continuam amigos. E por que no processo de desenvolvimento humano a gente perde essa possibilidade de comunicação? Né? Por que com 4, 5 anos uma criança tem muito mais estratégias, repertório comportamental, de entender, de acolher, de perdoar, de virar a página? O que acontece com o ser humano que nesse processo de envelhecimento ele perde uma coisa que não deveria perder? Né? Deveria ser o contrário. A gente está envelhecendo, está amadurecendo, sabedoria, experiência, e a gente vai ensinar os pequenos, e os pequenos que estão ensinando a gente. Né? Então, educação infantil, Fundamental 1, 2, ensino médio, deveria sim existir matérias específicas. Tão importante quando você tirar 8, 9, 10, é você ter uma possibilidade de estratégia de lidar com suas frustrações. A gente está falando de ansiedade. Não existe possibilidade de controle comportamental, de você ter uma qualidade de vida, de controlar a sua ansiedade no sentido de saber o que fazer se você não souber lidar com frustração. Você tem que saber. Doutor, olha, infelizmente eu queria abrir para mais perguntas, mas o nosso tempo já acabou faz tempo, acabou, né? Já tem um tempinho. Será que as pessoas que quiserem, que nos assistiram agora, que quiserem mandar perguntas, você só teria algum e-mail, alguma coisa que você poderia responder? Eu tenho o meu Instagram, que é Luísa Rosa Psi. Toda semana eu abro caixinha de perguntas, eu sempre respondo. Não sei se tem como os meninos colocarem no YouTube meus contatos, né? Tem meu e-mail, tem meu contato pessoal. Sempre respondo, gente. Na verdade, o meu Instagram, ele é criado para isso, né? Eu divulgo bastante lá questão de organização, de rotina, prevenção de transtornos, a gente pensar em estratégias. Então, fiquem à vontade, serão muito bem-vindos, né? E lógico que eu respondo aí com muito carinho. Olha, eu quero agradecer imensamente, em nome aqui da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, por ter você aqui. Vamos ver se você vem outras vezes. Vamos. Nós temos um repertório de Sim. temas que você foi elencando aqui. Sim. Que são
interessantíssimos. Eu tinha notado muita coisa, mas o tempo acabou. Muito obrigado e muita sorte aí nessa sua caminhada. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos vocês que estão presentes, que estão online. Fica o convite aí lá no meu Instagram e fica o convite para a próxima. Estou à disposição. Tá bom, muito obrigado. Tá? Obrigado a vocês. Obrigada. Até o nosso próximo encontro Até. na BDB.